Temos aqui um pequeno exemplo com três variáveis: vendas, investimento em força de vendas e investimento publicitário. Com este modelo, o que pretendemos é explicar ou prever a variável vendas em função dos valores do investimento em força de vendas e do investimento publicitário. Neste tipo de análises, a primeira coisa a fazer é perceber como é que as variáveis interagem entre si. Portanto, para percebermos isso, vamos começar por construir um gráfico em que vamos representar as vendas em função do investimento efetuado em força de vendas. Portanto, temos aqui o gráfico, vamos atribuir o nome para o diferenciarmos no seguinte: vendas versus força de vendas. O que conseguimos concluir daqui da análise gráfica é que cada vez que eu incremento o meu investimento em força de vendas, as vendas sofrem igualmente um incremento. Ou seja, há aqui uma correlação positiva. Se é forte ou se é fraca, vamos verificá-la. Vamos verificá-la depois quando calcularmos o coeficiente de correlação. Vamos repetir a análise, desta vez para a publicidade. Voltamos a representar as vendas e desta vez em função da publicidade. Vamos renomear novamente o gráfico e, mais uma vez, e à semelhança do que tinha acontecido com a força de vendas, verificamos que existe aqui uma correlação positiva, ou seja, sempre que eu aumento o investimento em publicidade, eu obtenho um retorno positivo nas minhas vendas. Posto isto, vamos calcular então a matriz de correlações para verificar se a associação que existe entre as variáveis é forte ou é fraca e em que sentido. Neste caso já vimos que é positivo. Portanto, para calcular a matriz de correlação, temos aqui ao separador Data Analysis, Correlation. Portanto, no Input Range vamos ter que definir qual é que é a nossa matriz dos dados. Vemos que são as três colunas que aqui estão definidas. E vamos definir que na primeira linha estão contidos os cabeçalhos, ou seja, o nome das colunas. Efetuamos a análise e aqui temos a nossa matriz de correlações. Calcula as correlações de todas as variáveis com elas próprias e com as restantes. Portanto, como podemos ver, a correlação vendas com vendas é 1, de força de vendas com força de vendas também é 1 e publicidade com publicidade também é 1. Neste caso, os coeficientes que têm interesse para nós, digamos, são os coeficientes das correlações entre a força de vendas e a publicidade e as vendas. Comecemos pela força de vendas. Detectamos aqui, e é corroborar aquilo que verificamos graficamente, que a correlação entre as vendas e a força de vendas é positiva, neste caso 0,72. Relembro que o coeficiente de correlação varia entre menos 1 e 1. Portanto, neste caso, estamos a falar de um coeficiente de correlação bastante forte, ou seja, uma associação positiva bastante forte. No caso da publicidade, a correlação também é positiva, não é tão forte como era com a força de vendas, mas é igualmente forte. Estes indicadores dizem-nos para já que, à partida, quer uma quer outra variável serão relevantes para o modelo de previsão que queremos construir. Só uma outra nota que também pode ter algum interesse e quando queremos construir modelos de previsão, mais do que quando queremos construir modelos apenas explicativos, é a correlação entre as variáveis explicativas. Eu, para ter um modelo estável, não posso ter no mesmo modelo duas ou mais variáveis que estejam muito correlacionadas. Quando isso acontece, os p-values, pelo menos de uma delas, tendem a ser muito altas, ou seja, a sugerir que a variável deve ser retirada do modelo. Se isso não acontecer, o modelo tenderá a tornar-se bastante instável, ou seja, os erros padrões das estimativas serão muito grandes, o nosso intervalo de confiança terá que ser muito maior. Portanto, calculado o coeficiente de correlação, vamos então partir para a nossa
regressão. Okay. Voltamos ao separador onde tínhamos os dados e vamos então efetuar a nossa correlação. Voltamos ao separador Data Analysis, agora selecionamos a Regression e temos aqui os parâmetros que temos que preencher. A variável y é sempre a variável que nós queremos explicar e convém estar sempre à esquerda, digamos, na nossa matriz de dados. É aconselhável, não é imperativo, mas é aconselhável que seja a variável da esquerda. Portanto, aqui neste caso vamos selecionar a variável vendas, incluindo o cabeçalho, vamos definir que as labels estão na primeira linha. As variáveis X são todas as variáveis explicativas, as variáveis que nós vamos utilizar como auxiliares para, neste caso, para prever as vendas. Portanto, selecionamos as duas variáveis, dizemos novamente que as labels estão na primeira linha e neste momento temos todos os parâmetros para, digamos, para efetuar a regressão. Vamos confirmar e aqui temos a nossa regressão. Vamos chamar para já modelo inicial e aqui podemos verificar para já que o R quadrado deste modelo é 0,53. O que é que isto significa? Com base nestas variáveis eu consigo explicar 53% das variações ocorridas na variável venda. Mais uma vez, este valor, este indicador é um indicador de qualidade e varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 ele estiver, melhor será o ajustamento da variável que queremos prever. Melhor as variáveis auxiliares contribuem para a explicação das vendas. Então, neste caso, o que nos diz, o que nos dizem os parâmetros é que o termo independente é 5.400 e por cada alteração, por cada unidade adicional de investimento em força de vendas, eu consigo obter um retorno de 0,75.